Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. O importante é você conversar, falar com Deus. Por quê, pastor? Clama a mim. Essa é a palavra. Clama a mim e eu te responderei. Clamar é proferir em alta voz. Se você não falar, ele não vai responder. É preciso falar, pastor, é preciso falar. Eu não sei quem foi que inventou essa doutrina do pensamento positivo, que se ficar aqui de boca fechada, com pensamento positivo, Deus vai me ouvir. Não é assim que ele mandou fazer. Nós temos que entender a palavra e praticar a palavra. Clama a mim. Clamar é proferir em alta voz. Clama a mim e responder-te-ei. Se não clamar, ele não responde. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe por que ele está falando? Na hora que você estiver clamando, você estiver falando comigo, eu vou mostrar coisas para você que você nunca imaginou que poderia acontecer, que poderia ser. Ele vai abrir o nosso entendimento. Mas se não clamar, pastor, não vai acontecer o que ele está falando. Uma coisa está ligada à outra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho meditado muito esses dias, irmão, e a gente chega à mesma conclusão de sempre. Você quer a tua vida diferente? Eu quero, pastor, eu preciso. Se exercita. Se exercita. Não faz muito tempo eu estava vindo, não faz muitos dias eu estava vindo da minha casa para cá, e eu estava pensando na palavra de Deus. Deus estava falando comigo, eu estava falando com Deus. Por quê, pastor? Porque eu converso, na rua mesmo, onde eu estiver. Eu sei que eu não estou sozinho. Alguém que me olhe pode imaginar que eu sou maluco, mas eu sei com quem eu estou falando. Eu sei que o Espírito Santo está falando comigo, eu estou falando com ele. Eu sei que ele me ouve, ele é uma pessoa. Você compreende? E eu estava conversando com o Espírito Santo. Eu estava falando, poxa vida, a Bíblia não diz que tudo é mediante a fé? Diz. Tudo é mediante a fé, pastor? Tudo é mediante a fé. Fé em quê, pastor? Fé em Cristo. Fé na palavra de Deus. Porque fé é justamente isso. É uma certeza. E vai acontecer aquilo que eu estou esperando. E eu estou esperando o quê? Aquilo que ele me prometeu. Aquilo que ele me falou. Na palavra dele. Você está entendendo? Então eu vinha dizendo, nenhum tipo de esforço meu, nenhum tipo de dedicação, nenhum tipo de empenho meu colabora. Por quê? Porque se tudo é mediante a fé, aí o Espírito Santo falou para mim assim, é tudo mediante a fé. Mas se você quiser evoluir espiritualmente, você deve se exercitar. E o que é exercício, pastor? Mateus 6,16. Se eu não errei, tá? Se eu errei, você vai perdoando aí. Mateus 6,16. Não errei, não. E quando, esse quando aqui é sinônimo do quê? De expectativa. Ele tem uma expectativa que você faça jejum. Ele tem uma expectativa que eu faça jejum. Tá? Isso é expectativa. Esse quando aqui é expectativa. Irmão, quantas pessoas nós estamos aqui agora? Quantas pessoas, eu não sei quanto tempo não faz o jejum? Tem pessoas que um dia fez, um dia andou porque alguém puxou pela mão. Ou seja, não tem ainda um compromisso, não tem ainda uma responsabilidade, não tem ainda um entendimento da expectativa e da necessidade, porque além de haver uma expectativa da parte de Deus, há uma necessidade da minha parte. Há uma necessidade da minha parte. Deus não está mandando eu jejuar porque Ele precisa. Ele está mandando eu jejuar porque eu preciso. Para mim ter certos tipos de contatos com Deus,
para mim ver certas manifestações de Deus na minha vida, elas só serão possíveis se eu estiver bem limpo. Preste atenção, não estou falando de pecado, não. Quem está em pecado está morto. O pecado, ele separa Deus do homem, separa o homem de Deus. Você está compreendendo? Eu não estou falando de pecado. Quem está em pecado, meu irmão, como eu falei, está morto. Eu estou falando de quem anda de acordo com a palavra de Deus, mas não está tão puro como deveria estar. Há certas manifestações de Deus que só vão ocorrer na minha vida se eu estiver alvo como a neve, se eu estiver limpo. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu vou fazer uma pergunta para Keila. Keila, como é o nome daquela iguaria japonesa que eu não como, mas eu já vi você comer aquela verdinha? Wasabi. Eu só queria ter certeza, porque eu falei, vai que eu falo errado, né? É wasabi. É amargo demais. Né? Ardido. No meu paladar, ele, além de ardido, é amargo. Agora, qual é o objetivo daquilo ali? Eu aprendi que é para purificar o paladar, para que eu possa ter um paladar mais puro do alimento que eu vou comer. É o gengibre também. Para limpar o paladar. O jejum é o gengibre. Como assim, pastor? Irmão, você só vai ter uma degustação mais pura da palavra, o entendimento mais claro da palavra, com a tua carne quebrada, com a tua carne quebrantada. Essa sensibilidade de paladar espiritual só vai surgir em você com a tua carne quebrada. É uma das funções do jejum, quebrantar a nossa carne e fortalecer, edificar o nosso espírito. É uma das funções. Você está compreendendo? Não é só essa função que o jejum tem. Por quê, pastor? Porque o jejum também é símbolo de humilhação. Ele é símbolo de humilhação também. Irmão, vamos abrir o nosso entendimento. Tem gente que está aqui no nosso meio que nunca fez um jejum na vida. Não existe vida cristã sem oração diária, sem leitura bíblica diária e sem jejum. Não precisa ser diário, né, pastor? Não. Mas no mínimo, uma pessoa que tem um compromisso com Deus, ela faria pelo menos 1, 2 vezes na semana o jejum. Por quê, pastor? Porque é necessário, gente. É lógico, de acordo com a condição de saúde de cada um. Tem pessoas que para ela fazer um jejum de 24 horas não vai interferir em nada. 48 horas não interfere em nada. Pelo contrário, vai ajudar ela, vai ajudar o metabolismo, vai ajudar o corpo dela a se purificar, vai matar células, vão destruir células que já estão mortas, vai ajudar em muitas coisas. Você está compreendendo? Mas, deixando aí a questão natural de lado, ele vai quebrar a tua carne e vai fortalecer o teu espírito. Mas só que aquele negócio, você não faz. Eu quero correr 10 metros, mas não me exercito. Não me exercito. Como é que vai fazer? Não tem como. É a mesma coisa espiritualmente. Você quer alcançar certas coisas, só que você não tem força. Mas por quê? Porque não se exercita. Não se exercita. Eu lembro quando eu comecei a me exercitar fisicamente, eu achei até que o personal que eu contratei estava de brincadeira comigo. Ele me deu 3 quilos em cada mão, e ainda era um pezinho cor-de-rosa ainda. Eu falei, esse cara está de brincadeira comigo. Eu falei, cara, 3 quilos. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, pastor, confia em mim. Eu fiz lá, com 3 quilos. No outro dia estava assim. Mas só que 3 meses depois eu estava fazendo com 10 quilos. Por quê, pastor? Fortaleceu a minha musculatura, meu corpo começou a me fortalecer. Mas é com o tempo, né, pastor? É com o tempo. Espiritualmente também é com o tempo que a gente vai evoluindo, vai fortalecendo, vai desenvolvendo. Mas tem que exercitar. Mas talvez a tua vida toda você não fez um. Talvez esse ano você não fez um. Só faz aquilo que a tua carne quer, não controla, não domina, não subjuga a carne. Não, porque é difícil, meu irmão. Se eu for viver do que é fácil, como é que faz? Ah, pastor, mas quando eu faço jejum, eu sinto fome. Me fala quem não sente. Como é que eu vou fazer jejum? Não vou sentir fome? É lógico que eu vou sentir fome. Nas primeiras 12 horas de jejum, posso ter até dor de cabeça, meu corpo está desintoxicando.
Eu vou sentir como se eu estivesse num estado de abstinência mesmo. Crise de abstinência mesmo. Vou sentir talvez enjoo, talvez dor de cabeça. Meu corpo está desintoxicando. Mas depois de 12 horas a coisa vai ficando mais leve. 24 horas, então está tranquilo. Você vai ter que lutar contra a ansiedade, porque a fome não vai existir. Vai ter que lutar contra a tua mente, contra a tua cabeça. E daqui a pouco vira uma coisa tão comum para você, se alguém fala, vamos fazer um jejum de 3 dias, você vai falar, quando? Que hora que a gente começa? Por quê, pastor? Porque você vai ver o benefício espiritual que vai te trazer. A pessoa, quando ela jejua, ela sente paz. Ela sente paz, por quê? Jejum e oração te leva à sala do trono. Obviamente, eu estou falando de quem não vive uma vida fora da palavra. Porque quem vive uma vida fora da palavra está em pecado. Quem está em pecado está morto. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É coisa muito séria. E quando jejuar, esse quando é expectativa, Deus espera que você faça isso. E quando jejuares, não vos mostreis contristados. O que é contristado? Pastor, entristecido. Como os hipócritas. O que é o hipócrita, pastor? Aquele que é o artista, é a arte da interpretação. Hipocrisia é a arte da interpretação. É aquela pessoa que finge uma coisa que ela não é. Não, Deus não quer hipocrisia. Deus quer sinceridade, Deus quer verdade da minha parte, da tua parte. Eu estava falando com a minha esposa, comecei um jejum esses dias. Quando eu comecei o jejum, está tudo bem. Quando foi tipo 3 horas da tarde, tive que orar. Por quê, pastor? Porque eu não queria fazer mais. Mas nem começou então, nem comecei, eu não queria fazer mais, minha carne não queria fazer mais. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que lutar contra a minha carne. Tive que orar. Quebrei a força do mal, repreendi o mal. Falei, não vou ser vencido por sentimento, por desejo. Não vou ser vencido. Eu vou fazer aquilo que eu me propus a fazer e pronto, acabou. Por quê, pastor? Porque se não for assim, você não chega a lugar nenhum sem propósito, irmão. Se você não for uma pessoa com um propósito, uma pessoa que decida fazer algo e vai até o final, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser determinado, tem que ser determinado. Então, quando jejuares, eu falei para minha esposa, eu não queria, mas eu fiz. Mas por quê, pastor? Porque eu sei que eu preciso. Eu não vou fazer só aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer também. Eu não quero, mas eu preciso, então eu vou fazer. Todo mundo aqui queria ir para a escola quando era pequeno? Só eu que não queria, né? Só eu. Tem coisa que só acontece lá em casa, né? Eu não queria mesmo, mas não ia. E se não fosse, apanhava. Tinha que ir. Mas ia sobre protesto, reclamando. Mas era uma coisa necessária, gente. A gente tem que começar a ter entendimento. Pagar muito ser criança. É necessário cuidar do nosso espírito. É necessário fortalecer o nosso espírito. E uma das maneiras é fazendo jejum. Quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Para que aos homens pareça que jejum. Não faça nada para mostrar para ninguém. Não é errado alguém saber que eu estou jejuando. Porque tem gente que fala, não pode falar que está jejuando. Mas como é que eu fiquei sabendo que Jesus jejuou? Alguém falou. Ou não falou? Alguém falou. E se não pudesse ter falado, Jesus não permitia que registrasse. Então nós temos que ter entendimento. O erro não é alguém saber que eu estou jejuando. O erro é eu querer me mostrar. É eu querer mostrar uma santidade que não existe. É eu querer receber aplauso. Eu queria que alguém olhe para mim e fale, nossa, hein? Poxa, hein? É santo, hein? Isso, é aí que está o erro. Presta atenção nisso aqui, ó. E quando jejuar, não mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é galardão, pastor? Recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Ele não queria aplauso? Não queria se mostrar ao homem? Não queria que o homem visse o que ele está fazendo? Então recebeu o aplauso. Era isso, só isso que ele vai receber. De Deus não vai receber nada. Agora, se eu quero agradar a Deus, se eu quero receber bênçãos de Deus, se eu quero receber recompensas de Deus, galardões de Deus, o meu comportamento tem que ser esse daqui, ó, 17. Porém tu, meu discípulo,
meu servo, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça. Ungir a cabeça, pastor, sim. Tem que catar o azeite consagrado, você está compreendendo? Espargir na cabeça, tem que ungir a cabeça. Ungir é isso, é espargir o azeite. Esparge orando, Senhor Deus, a tua palavra diz que quando eu fosse jejuar, eu deveria ungir minha cabeça com óleo. Então eu estou fazendo isso segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Porém, tu, quando jejuar, unge e lava o rosto. Esse lavar o rosto aqui é figurado, ou é de maneira literal também. Né? Eu vou fazer um jejum? Vou. Então o que eu vou fazer? Eu vou me arrumar. Né? Esse lavar o rosto é isso, eu vou me arrumar. Por quê? Porque estou servindo a Deus. Eu lembro quando eu cheguei aqui, tinha um pessoal que vinha para a igreja de qualquer jeito. Chinelo, bermuda, sei o que lá. Irmão, quando você vai visitar um cliente seu importante, você vai desse jeito? Não. Então por que para a igreja pode? Está de brincadeira? Aqui não é colônia de férias, não. Aqui é a casa de oração. Aqui é a casa de oração, o lugar de buscar o Senhor. É o lugar de toda reverência. A Bíblia diz que a igreja, a casa do Senhor, é a porta do céu. Não pode chegar de qualquer maneira, não. Não estou colocando doutrina de roupa, não, tá? Não é errado também alguém entrar de bermuda aqui, não. Não é errado isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o entendimento da pessoa como é que tem que mudar. Você está compreendendo, sim ou não? É o entendimento da pessoa, quer dizer que diante de Deus eu posso me apresentar de qualquer jeito, agora quando é para o homem eu vou bem arrumado. Eu não consigo entender isso. A mulher quando ela vai sair de casa, o rapaz quando vai sair de casa, se arruma e tal, para sair de casa. Por que você não arruma para ficar dentro de casa? Por que não se arruma para o seu marido dentro de casa? Por que não se arruma para a tua mulher dentro da tua casa? Fica com aquela camisa do Corinthians tudo furada, ganhou um título não sei no quando na vida. Esse Corinthians vai me matar agora. Ganhou um título não sei quando na vida. Ou se não, uma camisa que ganhou do deputado não sei o quê, tudo furada. Aquele short que pegou não sei de quem. Mas por que não se arruma ficar dentro de casa? Para o seu marido chegar e olhar e falar, nossa, rapaz, eu não sabia que eu tinha um avião dentro de casa, não. Nossa, por que não faz isso? Aí quando tem que sair para a rua, tem que se arrumar. É a mesma coisa, por que não se arruma diante de Deus? Só quando na presença dos outros, só a que hora? Só na presença dos outros quer se mostrar santo? Não, na verdade você é de verdade aquela pessoa quando você está sozinho. Aquilo ali é você. Aquilo ali é a tua realidade. Então tem que abrir o entendimento. Porém, tu quando jejua, unge a cabeça, lava o rosto. Esse lavar o rosto pode ser figurado, como eu falei, pode ser literal. Pode ser no sentido de se arrumar, ou pode ser literal mesmo, lavar o rosto, limpar, passar um batom, a mulher que usa batom, o cidadão fazia barba, ou seja, se arrumar diante de Deus. Não é para ficar todo largado, todo relaxado, não. Segue. Para não parecer aos homens que jejuam. Eu não posso estar mostrando que eu estou jejuando. Eu começo a jejuar, aí de repente você está chegando. Amém, irmãos? Não converse comigo, não. Estou jejuando. O que tem a ver meu ouvido com meu estômago? Não, mas isso é hipocrisia e Deus não quer isso. Você está compreendendo, sim ou não? Eu vou trabalhar mais alegre ainda do que eu trabalhando quando eu não estou jejuando, porque aquele dia eu estou servindo ao Senhor. Servir, pastor, sim, jejum é símbolo de servidão. É uma maneira de servir a Deus. Por quê, pastor? Porque eu vou ficar mais forte, Ele vai me usar para ajudar alguém. Eu me colocando diante dele e falar, pai, eu estou pronto aqui, ó. Por quê? Porque eu quero alguma coisa de Deus, mas eu sei que Deus quer alguma coisa de mim também. Você está compreendendo? Você já deu uma olhadinha lá em João capítulo 15, Evangelho? Vamos dar uma olhadinha, daqui a pouco eu volto aqui. João, Evangelho capítulo 15, versículo 1. Ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Presta atenção nisso aqui. Segue. Toda vara em mim, está nele, está em Jesus. Toda vara em mim
que não dá fruto, atira e limpa. Toda que dá fruto, para que dê mais. Coloca na linguagem de hoje. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Segue. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora estejam, eu estou em Cristo, quero alguma coisa dele, mas ele quer de mim também. Ele quer que eu produza frutos. Eu estou nele, não produz do fruto não, para você ver só se você não vai ser cortado. Volta de novo. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Quem é o lavrador? É o Pai, ele é o dono de tudo. Segue. Todos os ramos. Quem são os ramos? Somos nós, que fazemos parte do membro do corpo de Cristo, a igreja. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Quem corta? O Pai. O Pai. Quem corta é o Pai. Ele corta. Embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda. Por quê, pastor? Por que poda? Por que você poda uma árvore? Para não crescer desuniforme. Ela tem que crescer uniforme. Então você tem que podar. Não é um para cá, ou seja, tudo desorganizado. Tem que podar para não crescer desuniforme. Está crescendo, tem que crescer da maneira certa. Você está compreendendo? Tem que crescer sobre a doutrina de Cristo, sobre o entendimento de Cristo. Está produzindo, mas ele poda. Todo ramo que não dá uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda. A fim de que fiquem limpos. De que fiquem como? De que fiquem como? E deem mais uvas ainda. Tem que estar limpo. O jejum vai te ajudar a ficar limpo. E vai te ajudar a produzir. Volta lá. Mateus 6. Presta bastante atenção. Para não pareceres aos homens que jejum, mas sim a teu Pai que está oculto. Está oculto? Ele está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Você quer recompensa? Eu quero, pastor. Então faça. Se você não fizer, tem coisas que não vão se manifestar na sua vida. Tem situações que não vão se manifestar na sua vida. Tem contatos com Deus que você nunca vai conseguir ter. Eu estava falando com a minha esposa hoje, estava explicando para ela, estava conversando com ela. Eu tive grandes experiências com o Espírito Santo. Grandes. Mas em que momentos? De muita oração e muito jejum. Muito jejum e muita oração. Por quê, pastor? Foram justamente aquela quantidade de jejum e aquela quantidade de oração que possibilitou esse contato mais íntimo com o Pai. Tem pessoas que nunca terão esse contato mais íntimo se não se colocarem diante dele para servi-lo com oração e jejum. O Senhor Jesus, conversando com alguns discípulos, porque eles tentaram expulsar um demônio de um rapaz, eles não conseguiram expulsar o demônio, e o rapaz estava lá protestando diante do Senhor Jesus. Eu levei ele aos seus discípulos, e eles não puderam expulsar. Aí os discípulos, depois, Jesus manda o demônio embora. Tem uma conversa toda ali, que fala quanto tempo aquilo estava ocorrendo com o menino. Uma hora jogava na água, outra hora jogava no fogo. Aí mandou embora, por causa da multidão, por causa da confusão que estava querendo surgir, mandou o demônio embora e tal. Aí ele saiu com os discípulos. Aí os discípulos foram conversar com ele. E fizeram uma pergunta para ele. Falou: Senhor, por que é que nós não podemos expulsar o demônio?
Aí o Senhor Jesus, ele dá uma explicação e ele fala o seguinte: há certas castas. O que é, pastor, casta? Casta é qualidade, tipo. Há certas castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. O demônio sai no nome de Jesus, né, pastor? Sem dúvida. Mas o jejum, ele vai te dar também confiança e poder. E você vai utilizar o nome de Jesus com um impacto, com uma força, que sem o jejum você não consegue utilizar. É preciso. E quando, isso está lá em Marcos 9, 28. E quando entrou em casa, tem coisa que é só para discípulo. Tem coisa só para quem está próximo. Todo mundo tinha ido embora já. Os discípulos continuavam com ele. Tem pessoas que não são discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus nos mandou: ide por todo mundo e fazei discípulos. É o fruto que ele espera. É difícil fazer discípulo, pastor. Irmão, é um pouco complicado fazer discípulo. Por quê, pastor? Porque tem gente que não quer obedecer. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que é torrona, que é teimosa. Tem gente que está vendo como você faz, mas ela não faz. Ela não quer fazer. E o discípulo é justamente esse, aquele que se aproxima para fazer exatamente como está sendo orientado para ela. O discípulo se aproxima. Aquele que fica distante, ele não é discípulo. Aquele que se afasta, ele não é discípulo. O discípulo, ele se aproxima. Você está compreendendo, sim ou não? Não é o mestre que se aproxima do discípulo. É o discípulo que se aproxima do mestre. É bem diferente. Está compreendendo, sim ou não? E quando entrou em casa, a multidão foi embora já. Só está aqui os discípulos, aqueles que estavam mais interessados em Jesus. Os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Por quê? Eles não conseguiram entender. Nós andamos contigo. Não estamos chegando nada de errado. Teve situações que nós expulsamos os demônios, curamos pessoas. E agora esse garoto, tomamos um toco tremendo, um show tremendo, não conseguimos. O que houve, Senhor? Segue. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem casta por trás de toda a normalidade. Eu aprendi desde cedo. Tem um demônio. Aquele garoto, uma hora era jogado na água, outra hora era jogado no fogo. A situação dele estava sempre complicada. O que tinha por trás? Um demônio. Tem pessoas que não conseguem desenvolver financeiramente. Não conseguem. Mas por quê, pastor? Tem um demônio por trás. Olha que ela está na palavra, ela está em Jesus. Ela dizima, ela oferta, mas não consegue sair das dívidas. A vida dela está sempre enrolada. O que é? Tem um demônio aí. Agora tem que ter entendimento, porque muitas vezes o demônio não está morando no corpo da pessoa. Eu já te expliquei isso. Mas ele fez uma obra na vida dela, a obra dele está lá e está produzindo o que ele quer. Ele não está lá, mas a obra dele está lá. O que eu tenho que fazer, pastor? Destruir essa obra, mandar esse demônio embora, impedir que ele entre na minha vida novamente. Mas não estou conseguindo, pastor. Há certas castas que só saem através oração e jejum. Você não jejua. Você não ora. O que é jejum, pastor? Determinado tempo sem se alimentar. Meu jejum, minhas regras. Teu jejum, tuas regras. Mas tem que jejuar. De repente eu chego diante de Deus, Senhor Deus, eu vou ficar 3 dias. Não vou comer nada. Não vou beber nada. Com exceção de uma vez a cada dia, vou tomar não, isso daí faz até mal, tá? Suco de laranja. Tem fama de ser saudável, mas é uma porcaria. Faz mal. Vou comer uma laranja, pronto. Aí uma laranja não faz mal. Como com bagaço e tudo faz um bem tremendo, inclusive para a flora intestinal. Vou comer uma laranja, ou seja, 3 dias, 3 laranjas. Meio-dia eu como uma laranja, no outro dia, meio-dia eu como outra laranja, no outro dia, 3 dias eu como outra laranja. Isso é um jejum
parcial. Está compreendendo, sim ou não? Há um jejum total. 3 dias, Deus, eu vou ficar só na água. Não vou comer nada, só água só que eu vou tomar. É um jejum total. Porque água é vital à vida, mas não é alimento. Por quê, pastor? Não tem caloria. Água não é alimento. É vital à vida, mas não é alimento. Está compreendendo, sim ou não? Lembrei de um obreiro que eu tive, que hoje é pastor. Eu não vou falar que é o Adão, não, da região de Campinas, que seria chato falar, né? Não pode contar, né? A gente não pode contar. Eu combinei, o Adão era meu auxiliar na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Combinei com ele e falei, Adão, acabou o culto da tarde, me deu um desejo no coração de fazer um jejum. Falei, Adão, vamos fazer um jejum simples aqui, 24 horas, eu e você. Combinado? Combinado? Combinado. Eu falei, amanhã, no caso seria quinta-feira, eu falei, amanhã, nesse mesmo horário eu vim aqui para orar com você, para a gente entregar esse jejum. Combinado? Combinado, pastor. Aí, era quarta-feira, né? Daquele momento ali começamos o jejum. Fiz o culto da noite, fui embora. Quando foi quinta-feira, né? Era mais ou menos 4 da tarde, estou encostando o carro. Parei na porta da igreja, encostei. Aí, estou assim na porta, olhando o movimento. Parque das Américas ali, tem um terminal urbano em frente, tem muito movimento de carro. E a gente tinha aberto a igreja lá na Parque das Américas, número 40. Hoje está na Parque das Américas, mas é um pouquinho para frente, uns 2 números para frente. E estou ali na esquina, não sei se tem ainda, na frente era o fórum, é o fórum ainda até hoje. Na esquina tinha um cidadão que vendia caldo de cana. E aí, está o rapaz aqui do lado, ele fala assim para mim, o Adão, não pode falar o nome, né? Aí o Adão fala assim para mim, pastor, água é líquido, né? Eu falei, irmão, se não for gelo, é líquido. Se virar gelo, aí não é líquido mais, irmão. Pastor, caldo de cana também é líquido, né? Eu falei, Adão, ele falou, ai, pastor, está amarrado, já me enganou. Já me enganou? Por que você acha que eu estou falando o nome? Já me enganou? Ah, está de brincadeira. Ô, irmão, você vai fazer o teu jejum, você faz as suas regras. Mas só que você tem que cumprir aquilo que você falar. Por quê, pastor? Porque voto é palavra empenhada. E não pensa você que voto é catar um envelope de oferta para trazer na igreja. Voto vai além disso, gente. Voto vai além disso. Eu já tenho falado para você, Deus não vai falar, cadê o seu encontro que você me deve? Ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você me deu a tua palavra, rapaz, você não cumpriu. Voto é palavra empenhada. Não tínhamos dado a palavra que ficaríamos? Tínhamos dado. Ele estava cansado de saber, mas aquele negócio, a carne dele decidiu e ele aceitou que a carne dele quis. Não, nós temos que levar a sério. Há um jejum parcial, que já te expliquei, há um jejum total e há um jejum sobrenatural. Esse jejum tem que ser dirigido por Deus diretamente. Por quê, pastor? Como eu falei, água é vital à vida. Sem comida você consegue ficar aí e vai se manter vivo 40, 50 dias, você consegue ficar sem comer. Água, 7 dias, você corre o risco de óbito. Por quê, pastor? O corpo humano é composto, na maioria, de água, de líquido. 7 dias você corre o risco de óbito. Desidratação leva a óbito. Então tem que ser uma coisa muito dirigida por Deus. Eu já fiz jejum sem água, muitas vezes, mas só que foi de 2, 3 dias no máximo. Quando eu fiz de mais dias, uma semana, por exemplo, que eu já fiz jejum de uma semana, eu tomei água pelo menos 2 ou 3 dias, depois não tomei mais. Mas é uma coisa que eu vou dizer para você não deve fazer, a não ser que Deus te dê uma direção. Por quê, pastor? Porque se Ele te der uma direção, você fica protegido por Ele. Aí está tranquilo. Por quê, pastor? Porque se Ele fala, a responsabilidade é dele. Agora a questão e a responsabilidade é minha, se eu faço por mim mesmo. Eu lembro que eu estava orando no meu escritório e quando você está orando, às vezes você fica emocionado. Né? Quem está acostumado a orar sabe disso. E naquele momento que eu estava orando, eu estava sentado à mesa e eu estava lendo a Bíblia, e aí parei de ler a Bíblia e comecei a orar, me envolvi com Deus, de repente caiu uma lágrima. E caiu justamente naquela passagem que o Senhor Jesus fez a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, dos peixes. E
Tem uma tradução no Evangelho, não sei qual deles, que mostra que as pessoas estavam ali há 3 dias. Elas estavam ali há 3 dias. Aí o Espírito Santo falou para mim, você vai ficar 3 dias, só se alimentando de Jesus, porque elas estavam ali 3 dias ouvindo a palavra. Ele falou, você vai ficar 3 dias só se alimentando de Jesus. Você não vai comer nada, você não vai beber nada, você vai ficar 3 dias só se alimentando de Jesus. E eu tirei 3 dias. Eu lembro que eu pedi até para minha esposa para ir para a casa de uma irmã, porque o marido dela também era meu auxiliar, e ele veio ficar comigo. Eu fiquei no meu apartamento, eu, ele e mais 2 ficaram comigo. E nós ficamos 3 dias. E aqueles 3 dias eu li a Bíblia que nem doido, eu orei que nem maluco, eu tinha vários DVDs, DVDs não, era videocassete mesmo. Eu tinha vários cassetes, fitas de videocassete, de mensagem do missionário R.R. Soares. Eu assisti um monte. Uma das que eu mais gostei é justamente Salmo 112. Se você achar essa mensagem do missionário, Salmo 112, irmão, é algo extraordinário, você assiste. É algo extraordinário. E eu fiquei ali, meu irmão, quando eu entrei na igreja depois desses 3 dias, pensa que se você olha para mim, se você está com problema, você cai. Porque, irmão, foi o que aconteceu. Caiu o bicho para tudo quanto é lado, e Deus fez tanta coisa linda. Eu falei, caramba, se nesses 3 dias fez isso, uma semana então vou arrebentar. Fiz uma semana. Aconteceu, pastor, muita coisa, mas não foi igual aos 3 dias. Por quê, pastor? Porque os 3 dias foi uma direção dada pelo Espírito Santo. Foi uma coisa que Ele mandou, não foi uma coisa que eu quis fazer. Tem coisas que nós é quem queremos fazer, tem coisa que Ele manda fazer. Nós temos que ter essa sensibilidade para perceber quando o Espírito Santo está mandando fazer e quando é uma coisa da nossa carne, porque nós queremos algo, estamos em busca de algo. Não que não funcione, não que não tenha utilidade, mas quando o Espírito Santo dirige, a coisa é diferente. Naqueles dias havia muito grande multidão e não tendo tempo de comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, segue. Tenha compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Eu não estou falando que eles não comiam há 3 dias, tá? E Jesus também não falou que eles não comiam há 3 dias. Jesus falou que eles estavam com Ele há 3 dias e que eles não tinham que comer. Tanto que foi do meio da multidão que se recolheu ali pão e peixe. Nós temos que ter entendimento, tá bom? Segue, só mais um versículo. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Ó, como Jesus se preocupa com a gente. Não é aquele que... Falei, fiquei aqui ensinando, agora problema deles. Não, irmão. Ele tem cuidado de você que não viu ainda. Ele tem preocupação com você. Ele não quer que você desfaleça. E se você não se alimentar, você vai desfalecer. Você tem que se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Está entendendo por que o pastor briga com você, ô cabeção? Porque eu não quero ver você morrer espiritualmente. Não quero ver você perecer. Não quero chegar aqui amanhã e olhar para você cair com o demônio. Não quero ver isso. Eu fico feliz quando uma pessoa cai com um demônio, porque ela está ficando livre daquele demônio. Pessoa que está chegando na igreja. Agora me entristece o coração, crente de 5, 6 anos. Você faz uma oração, crente. Eu não sei o que aconteceu, pastor. Mas você não sabe o que aconteceu? Você está desfalecendo porque você não se alimenta. Você está desfalecendo porque você não se alimenta. Você não se alimenta do pão que Jesus tem para te dar. Você não faz uma consagração. Você vive como o mundo vive. Você já parou para prestar atenção? Romanos capítulo 12, versículo 2? Vamos dar uma olhadinha. Na linguagem de hoje agora, por favor. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas. Ô, irmão, eu não posso viver como vivem as pessoas desse mundo. As pessoas desse mundo, elas não querem saber de Deus.
Elas não se interessam por ele. As pessoas desse mundo, elas se interessam em realizar o prazer da sua própria carne. Elas não estão se importando com o que Deus pensa ou deixa de pensar. Tem algumas até que desafiam a Deus. É que Deus não existe. Desrespeita a Ele. Blasfema contra Ele. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo vivem. Pelo contrário, olha o que ele diz mais. Mas deixem que Deus, se não deixar, Deus não vai fazer, tá? Você tem que deixar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Tem que transformar a nossa mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Tem pessoas que às vezes vêm fazer uma pergunta agradável a ele. Tem pessoas que às vezes vêm fazer pergunta para mim, eu acho que querendo que eu fale alguma coisa que ela quer ouvir, porque ela já conhece a resposta. Ela já sabe, já. Mas parece que ela quer ouvir alguma coisa diferente, que pode fazer como as pessoas do mundo fazem, que pode vestir, que pode falar, que pode se comportar como a pessoa do mundo se comporta. Não. Tem que haver uma mudança completa da nossa mente, e essa mudança ela tem que ocorrer pela pessoa do Senhor Jesus. Crente mentiroso. Como é que crente mente, irmão? Como é que crente dá calote nos outros, não paga? Como é que crente fala palavrão, fala palavra pesada? Eu não estou falando daquela pessoa que está no momento de dificuldade, porque às vezes você está no momento de dificuldade, e isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Às vezes uma pessoa está no aperto, alguma coisa não deu certo, um negócio não deu certo, tinha algo para receber, não conseguiu receber, acreditou que ia ter um certo lucro, não teve aquele certo lucro, fez investimento, ficou apertado, tudo bem. Mas eu estou falando daquele que é caloteiro mesmo. Sabe que deve, mas não paga, porque não quer pagar. Não é porque não tem a condição, porque não quer pagar, porque é malandro. Como é que crente é malandro, gente? Como é que crente é mentiroso? Como é que crente fica olhando para a mulher dos outros? Fala para mim. É assim que o mundo vive, gente. Como é que você fica olhando para a mulher dos outros? Amigo do mundo é desse jeito. Se a mulher do amigo dele chega, o amigo dele sai e ele olha para ver como é que é a mulher do outro. Não respeita ninguém, não respeita nada, não respeita a família. É um tremendo fura-olho se deixar. Agora, como alguém que diz que é de Jesus, pode se comportar como a pessoa do mundo se comporta, pode viver como a pessoa do mundo vive, pode falar como a pessoa do mundo fala. De vez em quando eu escuto palavrão da boca de crente, palavra pesada da boca de crente. Tem coisa que não pode sair da nossa boca. O Senhor Jesus, ele nos ensina através do apóstolo Paulo, de uma mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. A boca que glorifica a Deus não pode exaltar Satanás. Mas isso tudo é falta, sabe do quê? De exercício espiritual. Falta de jejum, falta de oração, falta de examinar as Escrituras, falta de vir à casa de Deus. Tem que mudar. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo vivem. Olha lá, Tiago 3,10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode? Não pode. Não pode. Segue. Meus irmãos, por acaso pode? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Você está falando do que está cheio do teu coração. E se você está falando sujeira, é porque está cheio de sujeira. E não pode ser assim. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo vivem. Nós não podemos fazer como as pessoas do mundo fazem. Amém, pessoal? Irmão, as pessoas do mundo não querem saber de Deus. Elas querem saber até do que Deus pode dar. Ah, isso quer. Desculpe o popular. Se a coisa complica, se a situação se agrava, aí corre. Aí corre,
Aí tem gente que procura o pastor chato. Aí quer conversar comigo, aí quer ajuda, aí quer. Não, irmão. Não, irmão. Nós temos que ter compromisso com Deus. Viver uma vida para Ele. Não podemos viver como as pessoas do mundo vivem. Amém, Jesus? Irmão, comece a jejuar. Não interessa de quanto tempo. Se eu não consigo ficar muito tempo sem comer, eu não posso ficar muito tempo sem comer, não tem problema. Vai, abre o jejum. Porque o jejum tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Não é jejuar por jejuar. A minha vida toda, na maioria das vezes que eu coloquei diante de Deus o meu jejum, foi com um objetivo só. Qual, pastor? Quebrantar minha carne e fortalecer o meu espírito. Por quê, pastor? Carne quebrada, espírito forte. Eu vou a qualquer lugar. Alcanço e venço qualquer batalha. Está compreendendo? É desse jeito. É desse jeito que a coisa funciona, irmão. No mundo espiritual é assim. Começa a se exercitar. Começa a jejuar e orar. Mas faz cada um na sua força. Não posso ficar muito tempo sem comer. Não posso, não consigo. Vai a hora que vai dormir. Começa o jejum, meia-noite, sei lá, a hora que você for dormir. Quem é casado, tenha lá a tua atividade conjugal e depois começa. O contato marido e mulher, dentro do natural, não é pecaminoso, pelo contrário, é louvor a Deus. Para quem é casado, pecado é não ter. Tem que ter. A não ser que, com mútuo acordo, fiquem ausentes um do outro por alguns dias, 2, 3 dias, para a consagração, para a oração, para se dedicar à oração, ao jejum. Aí tudo bem. Mas não deve o casal ficar afastado um do outro. Então lá tem a sua atividade conjugal lá, e vai lá. Unge a cabeça, Senhor Deus, eu estou entrando em jejum agora. Ai, pastor, que eu me sinto sujo. Larga a mão de ser religioso. Vai se converter desse mau caminho, porque isso é um mau caminho. A hipocrisia é um mau caminho. A falsa santidade é um mau caminho. Vai se converter desse mau caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra lá, diante de Deus. Unge a cabeça, fala, Deus, eu vou abrir mão do café da manhã. Vou até meio-dia, pronto, é jejum, vale, pastor, vale. Agora, presta atenção, isso dentro da condição da pessoa. Agora tem pessoas, por exemplo, se eu for até meio-dia, é brincadeira. Estou brincando com Deus. Eu começo meu jejum da meia-noite, vou até meio-dia, estou brincando com Deus. Eu tenho condições de fazer 24 horas. Eu tenho condições de fazer 48 horas. Tenho saúde, condições para fazer 3 dias. Aí eu estou brincando. Por quê, pastor? Eu tenho que oferecer o melhor. Vou oferecer meia boca? Vou oferecer qualquer coisa? Vou acabar recebendo qualquer coisa também. Eu tenho que oferecer o melhor. Uma das maneiras de eu honrar a Deus é honrar Ele com jejum e oração. Tem que levar a sério. Amém, Jesus? Aí, quando quer passar no exame da escola, e vai jejuar. Aí, quando precisa de um dinheiro, vai jejuar. Não. É lógico que se eu quero passar no exame da escola, eu vou jejuar e vou orar. Depois de ter estudado também, porque o Espírito Santo vai me lembrar aquilo que eu não sei. É lógico que se eu estou com uma dificuldade financeira, eu vou procurar socorro em quem? Vou procurar socorro no meu Deus, que criou todas as coisas. Mas se eu não estou com necessidade, eu oro também. Se eu não estou com necessidade, eu jejuo também. Por quê, pastor? Porque eu quero servir a Ele, eu quero estar próximo dEle, eu quero estar junto com Ele. Eu quero evoluir espiritualmente, eu quero desenvolver, eu quero crescer. E Deus quer que eu cresça, viu? Ele quer que eu cresça. Quem tem filho aí sabe disso. Você quer que seu filho vira homem. É ou não é? Homem no sentido real da palavra. Alguém independente, que cuida de si mesmo e que cuida do filho que vai ter, não é isso? Se torne um homem. Sim ou não? É o que você quer, não é? Ou você quer o seu filho andando de bermuda atrás de você? Mãe, dá um trocado aí. Ô pai, presta o carro teu aí. É isso que você quer? Não, pastor, lógico que não. Ninguém quer. E Deus também não quer nenhum filho tonto atrás dele. Senhor, eu não sei o que é orar. Ele quer que você cresça. Quer que você desenvolva, Ele quer que você evolua. Ele quer que você tenha a estatura de Cristo. Você está compreendendo, sim ou não? E para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento, para que haja evolução, eu tenho que me exercitar.
orar, jejuar, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Tem que levar a vida com compromisso. Se pecado, estou fora. Está errado, estou fora. Está fora da palavra, estou fora, não quero saber. Fique longe do pecado. Se desvia dele. Uma das coisas que agradava muito e alegrava o coração de Deus em relação a Jó, é que ele se desviava do mal. Se desvia do mal, poxa. Se desvia do pecado. Está vendo que é pecado? Vai olhar para quê? Se a Bíblia manda você fugir do pecado. Manda fugir, pastor? Manda fugir. Fugir, tem que fugir do pecado. O diabo eu enfrento, o pecado eu fujo dele. Por quê, pastor? Vai encarar o pecado, você vai cair. Tua carne vai te vender por causa de nada. Leve Deus a sério. Amém? Você que está em casa, que Deus abençoe você. Se você quiser desenvolver, comece a se exercitar, tá bom? Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.